E aí, pessoinhas, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão seguros? Estão se cuidando? Espero que sim. Bom, vocês devem estar estranhando um pouquinho por que eu estou ausente nesse momento com vocês na aula ao vivo, porque essa aula está sendo gravada. Bom, eu estou de atestado médico, estou me cuidando um pouquinho, não é nada grave, tá? Tá tudo certo. Mas eu precisei fazer essa pausinha, né, para eu me cuidar. E enquanto isso, né, eu deixei essa aula prontinha para vocês, que é da correção das nossas atividades de biologia, tá? Então, peguem o caderno de vocês, anotem as dúvidas que vocês tiverem ainda, tá bom? Vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp que elas serão respondidas. E uma informação extremamente importante: a frequência será feita de acordo com os comentários aqui no vídeo no YouTube. Então, deixe seu nome e sua turma nos comentários desse vídeo para eu validar a frequência posteriormente. Fechou? Então, vamos para a aula aí. Bom, nesse momento nós corrigiremos as atividades do dia 28/10 sobre reprodução sexuada e assexuada. O exercício número 1 dizia o seguinte: diferencie reprodução assexuada de reprodução sexuada. Isso aqui nós comentamos bastante. E qual que é a diferença entre um e outro, né? Na reprodução assexuada, não há o envolvimento na produção de gametas. Deixa eu pegar o laser aqui. Não há produção de gametas, tá? Então, não há troca de material genético, não há uma recombinação genética. E por conta disso, né, os indivíduos gerados na reprodução assexuada, serão clones, né, serão cópias idênticas àquela célula que deu origem a ela. Tá? Enquanto na reprodução sexuada houve troca de material genético, né, houve recombinação genética aí através dos gametas. Então, tem gametas envolvidos no processo. E por conta disso, resultará em uma variabilidade genética. Okay? Questão número 2. Comente as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada frente às alterações do ambiente. Aqui o texto parece ser grande, mas não é não, tá? Vamos entender aqui quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Vamos falar de reprodução assexuada, né? A sua maior vantagem é que ela é de curta duração. Ele é um processo rápido, né? Ele tem menos gasto energético para produzir os novos indivíduos, tá? Então, por conta disso, ele pode aumentar a sua população com maior velocidade, tá bom? E qual que é a desvantagem da reprodução assexuada? É que não há variação genética. Por quê? Porque não vai ter uma recombinação gênica ali, não vai ter uma troca de material genético, tá? Então, eles vão produzir, né, os indivíduos que farão a reprodução assexuada, eles vão fazer uma cópia exata do material genético do reprodutor, tá? E se houver algum tipo de alteração no ambiente, todos os indivíduos podem ser eliminados, acarretando o fim da população. Então, esse é um risco para a reprodução assexuada. Então, se tiver algum fator ali, por exemplo, uma doença que acometer em uma população, né, se atacar o indivíduo, vai atacar todo mundo e todo mundo vai morrer. Seria mais ou menos nesse sentido, tá bom? E na reprodução sexuada, a desvantagem é que ele vai ter um período maior, né? Vai ter o crescimento da população mais demorado, vai gastar mais energia para ter essa reprodução e produzir uma prole. Só que a vantagem é que ele gera variabilidade genética e isso vai aumentar as chances de sobrevivência da espécie. Belezinha? Questão número 3. Quando analisamos um grupo de bactérias que se reproduzem assexuadamente, verificamos que nem todas são idênticas, sendo esse um dos motivos que levam, por exemplo, ao surgimento de superbactérias, né? Então, lembra-se que as bactérias se reproduzem assexuadamente, elas produzem cópias idênticas, mas pode-se observar que nem todas são.
né? E essas que não são, elas são chamadas de superbactérias, porque ela vai ter um diferencial genético comparada às demais. Pergunto a vocês, essa variabilidade genética, ela vai conseguir graças ao quê? A mistura do material genético de diferentes indivíduos? Não, porque eles não trocam material genético. Assim, no caso, eles não trocam gametas, né? Então, isso não vai acontecer. É graças às mutações? Sim. Essa é a principal causa da variabilidade genética dentro das bactérias. São as mutações que podem ocorrer naturalmente durante o processo de mitose, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Não tem a ver com combinação genética, tá? Ou adaptações direcionadas, ou ao uso e desuso de estruturas. Não tem disso não, tá? Então, é graças às mutações, ok? Exercício número 4. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa, ou seja, fora do corpo. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. E aí, ele está certo ou está errado? O que vocês acham? Fecundação externa, olha só, quando falamos de fecundação, é porque houve troca de material genético entre dois gametas, tá? Isso é fecundação. Então, vai ser um tipo de reprodução assexuada? Não, não vai ser, porque é sexuada. Se houve fecundação, a reprodução é sexuada, porque houve troca de material genético, né? Houve envolvimento de gametas, tá? Então, ele não está correto, né? Sabendo que é não, a gente elimina A e a B, e temos aqui a letra C, D e E. Vamos ver cada uma? Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. Não, não é exclusivo delas, não. Tem vários organismos, inclusive animais, que fazem reprodução assexuada, né? Lembram lá de, por exemplo, da estrela do mar, da planária, que elas se reproduzem por fragmentação. A fragmentação é uma reprodução assexuada, então não é exclusivo de bactéria, não. Letra D. Não, pois uma reprodução sexuada é necessária apenas a combinação do material genético. É isso aí, é essa a alternativa correta. É o que nós já comentamos sobre o que é fecundação e reprodução sexuada, né? E a gente descarta a letra E por quê? Porque ele diz o seguinte, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético, para haver reprodução sexuada, basta apenas que exista um macho e uma fêmea. Não, nada a ver isso não. Então, a alternativa correta é a letra D. Número 5. Existem diversas formas de reprodução encontradas no reino animal, que podem ser classificadas em dois grandes grupos, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sobre isso, julgue as afirmações abaixo como verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Alternativa 1, né? O brotamento é um processo de reprodução assexuada que tem como fator positivo o fato de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que dispensa o acasalamento. É isso aí, está correto. O brotamento, por exemplo, é aquele tipo de reprodução que acontece com as esponjas, que vai nascer um broto ali do organismo gerador, né, no caso. Ele vai nascer um broto, esse broto vai se destacar, vai se desprender dele, vai se fixar no chão e vai gerar ali um novo indivíduo, tá? Então, verdadeiro. 2. A partenogênese, processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide, é um mecanismo que pode ser encontrado em invertebrados, como abelhas, e algumas espécies de vertebrados, como os peixes. Essa alternativa está errada por conta disso daqui. Indivíduo diploide, tá? Se
ele se desenvolveu pelo processo de partenogênese, onde o óvulo ele é não fecundado, então ele não pode ser diploide. Ele não pode ter dois conjuntos de material genético. Ele é haploide. Ele só é um N. Por isso que essa alternativa é falsa. Tá? E a reprodução sexuada, processo que requer a união de duas células haploides, é, de todos os mecanismos reprodutivos, aquele que promove a variabilidade genética entre os indivíduos. Alternativa correta, tá? Essa é a principal característica da reprodução sexuada, variabilidade genética. Gente, todo indivíduo que tem variabilidade genética, ele pode ter maior sucesso reprodutivo e sucesso evolutivo, tá? Guardem essa informação aí. E agora nós vamos para a atividade do dia 3 de novembro, sobre o sistema reprodutor masculino. Descreva o trajeto de um espermatozoide desde o testículo até a sua saída na extremidade do pênis. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o espermatozoide ele será produzido no testículo, tá bom? Depois de ser produzido no testículo, ele vai para o epidídimo para sofrer a maturação, aquele momento que ele vai ganhar, por exemplo, o flagelo, aquela cauda que vai permitir com que ele nade até o óvulo. Saindo do epidídimo, ele, através do canal deferente, ele vai chegar nas vesículas seminais, que vai receber ali aquela secreção viscosa que tem a função de nutrir o espermatozoide. Tá? Saindo da vesícula seminal, ele vai para a próstata, onde recebe mais secreção viscosa, que tem a função de neutralizar o pH da vagina. Tá? É na próstata que ele vai receber a maior quantidade de secreção lá do sêmen. Tá? Saindo da próstata, ele vai chegar na uretra, por onde ele vai sair ali do pênis. Bom, a questão fala até a saída na extremidade do pênis. Então, teoricamente, a gente encerra aqui na uretra, beleza? Mas eu quis trazer para vocês a continuação do caminho, né, do trajeto do espermatozoide. Não, a pergunta não está pedindo isso, mas eu trouxe um bônus para vocês, porque eu não coloquei nenhum outro exercício para completar esse caminho. Então, eu vou dizer aí para vocês, vocês já podem anotar aí no caderno, beleza? Saiu da uretra, lá no pênis, ele vai entrar na vagina, né? Que é aquele canal de cópula. Passando pela vagina, ele vai entrar no útero, ele vai percorrer depois toda a parede interna lá do útero, lá no endométrio. Depois ele vai seguir lá nas tubas uterinas. E na hora que ele chegar nas tubas uterinas, lá no meio do caminho, ele vai se deparar com quem? Com o óvulo, né? Isso pensando no quê? Pensando na fecundação, né? Então, a partir do momento que o espermatozoide se encontrou com o óvulo, o que vai acontecer? Fecundação, e a mulher estará grávida, tá bom? Então, é na tuba uterina que o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo, depois que ela sofreu ali o processo de ovulação, tá? Pode ser que os dois se encontrem lá no útero, né? Lá na parede interna do útero. Pode ser sim, mas o maior sucesso reprodutivo estará relacionado com a fecundação que ocorre nas tubas uterinas. Fechou? Questão número 2. Conceitue sêmen e diga como é produzido. Bom, o sêmen é o conjunto de espermatozoides imersos onde? Nas secreções produzidas por quem? Pela vesícula seminal, pela próstata e pela glândula bulbouretral. Então, isso que é o sêmen. É o conjunto de espermatozoides mais as secreções onde ele estará imerso. Beleza? E é esse sêmen que será produzido durante o processo de ejaculação. Tá? Número 3.
Os espermatozoides estão entre as células humanas que possuem maior número de mitocôndrias. Como se explica a presença do alto número dessas organelas no espermatozoide? Né? Olha só, o espermatozoide, para ele chegar no óvulo, concorda comigo que ele tem um longo um longo percurso a percorrer, um longo trajeto, né? Lembra que o espermatozoide é a menor célula que existe no nosso corpo, tá? Ele é microscópico. Então imagina você percorrer todo o caminho ali da vagina, útero, trompas, até ele chegar lá no óvulo, né? Ele precisa o quê? De muita energia, né? Qual que é a organela responsável pela produção de energia? Mitocôndrias, tá? Então, ele precisa de muita energia para ele fazer o batimento do flagelo, para ele conseguir percorrer até o óvulo. Por isso que ele tem uma grande quantidade de mitocôndrias, tá bom? Letra B. Explique por que, mesmo havendo tantas mitocôndrias no espermatozoide, dizemos que a herança mitocondrial é materna. Como assim? Né? Pensam comigo. No momento de fecundação, de encontro do espermatozoide com o óvulo, o que vai entrar dentro do óvulo? O espermatozoide, ele vai entrar inteiro? Não. O que vai entrar dentro do óvulo? Apenas o material genético. Lembrem-se que lá na pontinha lá do espermatozoide tem aquela organela que é o acrossomo, que ele é responsável pela liberação de uma enzima que que essa enzima ela que vai fazer a abertura lá da parede, perdão, lá das membranas lá do óvulo, né? Então ele vai liberar essa enzima através do acrossomo e ele vai começar a entrar até certo ponto, depois ele vai somente liberar o seu material genético lá dentro. O resto do espermatozoide, ele vai ficar de fora, ele não entra. Ele não entra. Então, eu pergunto para vocês, há alguma chance de alguma mitocôndria do espermatozoide entrar no óvulo? Não, não tem como. Então, todas as organelas, inclusive as mitocôndrias, ela tem uma herança o quê? Materna, tá? Então, as nossas mitocôndrias, elas são idênticas às mitocôndrias da nossa mãe, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas muito dos estudos genéticos de proximidade filogenética, proximidade evolutiva, é feito estudando o DNA presente na mitocôndria. Lembre-se que mitocôndria também possui material genético, possui DNA circular. Então, é através desse material genético mitocondrial que nós conseguimos traçar relações evolutivas entre as espécies, para mensurar alguma proximidade genética. Tá? Então, o espermatozoide ele vai contribuir apenas com o núcleo, para poder o quê? Formar o zigoto. Ok? Número 4. O que os homens devem evitar desde a puberdade para evitar problemas de impotência sexual? Parece um textão aqui, mas é porque eu trouxe algumas informações importantes para vocês. Lembre-se que as minhas respostas sempre serão maiores e mais completas, para poder florear um pouquinho o nosso conteúdo. Tá? Vamos entender aqui o que pode causar impotência sexual. Hoje, muitas das causas de impotência sexual estão relacionadas com fatores psicológicos. Lembre-se que o sexo ele começa na cabeça. Então, se você sofre de muito estresse, ansiedade, tem aquele sentimento de culpa, pessoas que têm depressão, que têm um medo do insucesso sexual, tudo isso pode fazer com que você tenha ali uma certa impotência sexual, mesmo que seja passageira, tá? Tudo isso pode fazer com que o homem, o que as pessoas popularmente falam, broche, tá? Porque os fatores psicológicos eles vão atuar diretamente na nossa fisiologia, tá?
Isso corresponde de 10 a 20% dos casos. Lembrando que lembrando não, né, que vocês não sabem. Esse estudo, né, ele é de 2010, então tem 10 anos isso, né? Hoje a gente sabe que os problemas psicológicos hoje são muito maiores que alguns anos atrás, né? Outras são decorrentes do uso de certos medicamentos, como antidepressivos, antihistamínicos, tranquilizantes, moderadores de apetite. Esses medicamentos podem ter o efeito colateral, né, de diminuir o libido sexual, tá? Então causa parcialmente ali uma leve impotência sexual, o que não quer dizer que todo mundo que vai tomar vai ser impotente sexualmente falando, tá? Não é assim que funciona, mas ele pode sim influenciar, tá? A maioria dos casos, aqui 70% dos casos, são relacionados a alguma doença, como as doenças renais, diabetes, esclerose múltipla, alcoolismo, aterosclerose, que é formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, doenças vasculares, doenças nervosas. Então, tudo isso pode estar relacionado com a impotência sexual, tá? Vocês estão vendo que ele pode ser multifatorial, né? Então, assim, não é uma única coisa que pode causar, tá? Se sua cabeça ou seu corpo não estiver bem, o libido não vai ser o mesmo, tá? E não adianta você querer forçar, não adianta querer assumir uma culpa, julgar a pessoa, né? Então, assim, primeiro você vai se cuidar para que tudo fique bem, tá? O que vocês podem fazer, no caso homens, o que os homens em geral podem fazer para evitar é eles terem uma boa alimentação, praticar atividades físicas, evitar o uso de álcool e drogas, porque isso influencia demais, tá bom? Evitar a aplicação de hormônios masculinos, como os esteroides, as famosas bombas, né? Bomba de academia causa impotência sexual, viu? Fiquem de olho aí nesses carinhas aí que, vou tomar bomba para crescer meu músculo, enfim. Não cai nessa não. E fazer uma higiene íntima eficaz para evitar instalações de micro-organismos. Isso pode interferir também, tá bom? Bom, a aula foi essa. Essas foram as questões que nós trabalhamos nessa última quinzena. Se houver qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp que as dúvidas serão respondidas, tá bom? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Um forte abraço para vocês e espero que semana que vem estejamos juntos ao vivo, beleza? Então, um abraço e tchau, tchau. Valeu!